Boa noite a todos. Que prazer estar aqui novamente para mais uma live sensacional. Ontem tivemos uma conversa maravilhosa aí com a Sara Vargas, a gente falando sobre o uso inteligente das redes sociais. E hoje nós vamos falar um pouco dos comportamentos e tendências muito relacionados a isso. Hoje eu vou conversar com meu amigo, grande gestor, hoje que trabalha como consultor olfativo e faz um trabalho sensacional na área, que é o nosso querido Felipe Leal. Enquanto isso, eu vou estar aqui já apresentando para vocês um pouco do cenário, explicando um pouco do formato e dizer para vocês muito dessa realidade. Nós tivemos aí um período de pandemia que não terminou, mas que culminou inicialmente com o isolamento social e houve muita mudança, né? Muita mudança no comportamento, muita mudança no cenário e mudanças e tendências no âmbito geral. E isso eu vou conversar com o meu amigo Felipe Leal sobre como isso influenciou, tanto no trabalho, quanto no comportamento das pessoas, na relação em geral. E é um assunto muito bacana, muito pertinente. Eu convido que vocês acompanhem, fiquem até o final da live, participem com perguntas. Eu estou aqui chamando já o nosso querido Felipe Leal, para que ele entre aqui na conversa e já possa agregar. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo e vendo bem? Tudo beleza, tudo show. Perfeito, muito bom. Felipe, eu estava dando um insight inicial aqui para o pessoal, falando do que vai ser a nossa live, dessa conversa sensacional sobre tendências e comportamentos, e citando, né, dessa mudança que esse momento de isolamento social causou, tanto nas pessoas quanto nas atitudes corporativas, na forma de trabalhar, e até, não cheguei a citar, mas a gente vai colocar isso em pauta aqui no segundo tema, falar um pouco da tua história, né, como você encontrou o seu nicho empresarial aí de uma maneira fantástica. E, de qualquer forma, vamos começar então esse bate-papo. Para quem for entrando vai participar, vai conhecendo o nosso conteúdo. Quem não puder assistir hoje, vai ver depois dessa live, vai acompanhar direitinho, a gente deixa gravado. É um assunto muito legal e pertinente. Então vamos lá. Felipe, você quer dar o seu boa noite em primeiro lugar? Quer falar com o pessoal? Fica à vontade. Primeiro lugar, como é que tá o calor aí? Que aqui tá Em São Paulo brabo, cara. choveu, amenizou um pouco o clima. Imagino que no Rio de Janeiro deve estar perto aí dos seus 30, 40 graus. Aqui chove, piora tudo, né, cara? Chove, fica mais úmido e a gente transpira mais. Desculpa aí, eu cheguei correndo, mas cheguei aí no laço, né? 2 minutinhos atrasado. Bom contar com você aqui, bom falar com você, sempre agregador, cara. E, poxa, eu acho que é um tema maravilhoso que nós escolhemos. E eu queria começar essa pauta aqui falando das mudanças, né, que a inteligência artificial está causando na humanidade já há um bom tempo. Tem gente que acredita que está começando. Eu parto muito da ideia que o Yuval Noah Harari fala muito que aqui isso já começou, né? E ele cita muito isso no livro dele, o Sapiens, sobre essa mudança da inteligência artificial, não só em agregar cognição, aquilo que a gente puder, não só isso, mas ele se baseia que essa inteligência artificial já alterou, e eu compartilho com isso, que tem tudo a ver com a nossa pauta, as tendências e o comportamento humano. Então ele entende que isso já diretamente mexeu com a forma como o ser humano toma decisões. E eu acredito que tem muito a ver com a nossa realidade, porque é isso, onde você mexe hoje, a gente tem smartphones, smart TVs, tem celular, enfim, tem uma série de podcasts, as próprias lives, né, que nós estamos fazendo, que são realidades, cara, agora. Já se tornou um tema muito pontual para todos, para que a gente utilize no dia a dia, o contato físico já minimizou, e eu acho isso ruim, principalmente com profissional de recursos humanos, e à medida que você vai minimizando e vai tendo mais contato artificial. Só que é uma realidade, né? Você já consegue hoje acessar a internet pela sua TV, já ouvi coisas que lá fora tem mercado, já que geladeiras, já você consegue fazer programação. Sim, aqui no Brasil também, já tem. Então, é uma realidade. Aqui ainda é um nicho bem pequenininho ainda, mas já tem. Tem Então, a integração, as marcas estão vendendo produtos agora que se integram entre si. Compra
você compra geladeira, LG, ar-condicionado, TV, celular, e daqui você faz todo esse controle, né? Tem E o fato está assim. vindo muito rápido, né? É uma revolução que está aí e está acontecendo rapidamente. Eu acho que a gente pode começar a pauta, então, falando do home office, que já existia, mas não era tão comum, se tornou um termo diário na vida das pessoas. Muitas empresas encontraram aí o home office como uma referência e hoje abdicaram até de alguns departamentos para trabalhar em company para fazer trabalho em casa, porque viram que é muito mais rentável. E, por outro lado, também tem os aspectos de produtividade que eu quero falar depois, deixar o espaço para você comentar a sua parte agora referente ao home office, e eu quero falar um pouco sobre isso quanto à produtividade. E no segundo tema, eu quero falar um pouco sobre os nichos e falar sobre você. Eu quero que você conte essa história para todo mundo. É legal. Então vamos lá, meu amigo. Lá. Sobre home office aí, que eu sei que você tem muito assunto bacana para falar. Vamos lá, cara. O assunto, eu acho esse assunto bem delicado. Em partes, eu acho que o brasileiro ainda ele vive num tradicionalismo que ele joga muito a responsabilidade do trabalho dele, né? Então, assim, eu não preciso fazer o controle do que eu vou receber porque tem alguém que faz. Se eu ficar aqui desanimado, vai ter alguém que me cobre. Então, eu acho que essa questão da CLT acabou gerando para muita gente uma acomodação. E o home office ele vem, por um lado, para te dar essa tranquilidade de você evitar transportes públicos que desgastam, longas viagens, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo, você pode acordar um pouco mais tarde, pode descansar um pouco mais, você pode trabalhar de repente com uma roupa mais à vontade, num ambiente ok. E aí, tem mais participantes aí. Enquanto isso, deixa eu dar uma boa noite aqui pro Alckmar, que já é um amigo lá que segue a gente. Boa noite para... Ó, tem até pecas personalizadas aqui, hein, rapaz? Tem de tudo. Fantástico. Conheci ontem através da live com a Sara Vargas, pessoal muito bacana. Mas eu recomendo vocês acompanharem o trabalho aí. A gente começou um contato super legal. Agradecer a Chili Beans aí também, o pessoal tá assistindo. Muito legal mesmo. Que maneiro. Então é isso, cara, eu acho... peças, melhorou. Peças, agora sim. Gente, eu faço brincadeira aqui o tempo todo, aí você não se ligue não. Pra mim isso aqui é uma diversão, graças a Deus. Então assim, eu acho isso, que é muito bom por um lado, mas o cara é muito fácil ele se desviar também do que ele tem que fazer. Então, por muitas vezes, a gente não está preparado. Foi uma coisa que veio assim, não houve uma preparação, de repente aconteceu. Muita gente se adaptou. Aquelas pessoas que eram mais detalhistas, eu acho, que eram mais organizadas, ou assim, se adaptaram. Mas os que precisavam ter uma chibata nas costas do dia inteiro, esses eu acho que perderam produtividade. Porque é muito fácil você se desviar também em casa. Além das pessoas que, de repente, moram com você. Você que, por exemplo, às vezes eu estou produzindo aqui em casa e, na boa, eu não fico com o ar-condicionado ligado o dia inteiro, que o custo vai lá em cima. Então, tem horas que eu perco a paciência. No meu ambiente de trabalho anterior, normal, eu tinha um ar-condicionado o dia inteiro trabalhando para mim. E eu funciono bem no ar-condicionado. Então, eu tive que criar uma organização de horários, de funcionalidades aqui, por exemplo, para que aquele calor que me irrita não deixasse de eu produzir durante aquele dia. Então, eu acho que é algo bem delicado e algo que, principalmente quando é colocado assim de forma forçada, a gente sofre um impacto. Então, eu acho que tem prós e tem contras também dentro dessa brincadeira. Perfeito. Eu compartilho com você a ideia das pessoas mais organizadas, mais meticulosas, conseguiram lidar com o home office de uma maneira até mais fácil e gostaram, porque elas têm a programação e conseguem fazer. E talvez esteja aí a referência para os outros que precisam trabalhar um pouco essa administração do tempo, tomar esse cuidado, porque é muito fácil você perder o foco, muito fácil. O que eu conversei com alguns clientes ou com alguns amigos empresários, o ponto principal, Felipe, que falam é justamente esse aspecto de se perder. Felipe, você está subindo. Aí, agora sim.
É, de tô me se ajeitando, perder, achando melhor aí na posição aqui ainda. de se perder justamente a produtividade e o engajamento do funcionário. E o próprio funcionário, sim, tem essa característica. Porque ele está em casa, ele pausa, por exemplo, se ele está cansado, normalmente na empresa ele levanta para tomar um café, vai dar uma volta. Se ele faz isso uma, duas, três, pode gerar algum tipo de desconforto, dependendo da liderança, etc, etc. Já, quando isso você está em casa, você faz isso com uma total liberdade e isso, de uma certa forma, causa algum tipo de impacto na sua produção. Então, se É, você não tiver um controle, você deslancha e começa a fazer muita bagunça realmente no teu trabalho. Você não vai conseguir produzir e entregar aquilo lá. E automaticamente, quem vai estar do outro lado da linha tem a desconfiança natural de um gestor e começa a cobrar. Cobrar até de uma forma exacerbada para que essa pessoa produza, e aí vira um conflito. E às vezes você perde um profissional de qualidade. Então, como você citou, é muito importante, é um detalhe muito delicado, tem que se tomar cuidado com isso. Não é total. simplesmente a empresa chegar, ó, home office, vai para casa e vai trabalhar lá. Não, tem que dar estrutura, tem que acompanhar, senão vira realmente bagunça. O pessoal que está assistindo a live com a gente, vai clicando no coraçãozinho aí para a live subir, compartilha com outras pessoas aí, que é bem legal. O Instagram às vezes demora um pouquinho para avisar que a gente está ao vivo e tudo mais. E então é importante vocês clicarem no coração aí, vai dando continuidade. Vai lá, Felipão. Ó, Alberto, tem uma galera legal entrando aqui, ó. A Sinara, que é terapeuta, Sinara Maia, terapeuta ocupacional também, Prazer, Sinara. excelente profissional. O Muito bom, Maracujá prazer Brasil é uma conhecê-lo. marca de perfumes também, que vem crescendo no Ah, mercado. O Amaral, que é um prazer. cara também com uma visão assim, é um cara que está sabendo ouvir os influenciadores, essa galera da internet, ao mesmo tempo Muito que ele bom. tem já a opinião dele, tem sido muito legal. Então é uma galera aí que vem com uma visão mesmo de utilizar as redes sociais para expandir. Isso é muito legal. A Perfeito, Sinara também. sensacional. Sensacional. E é muito importante, continue tendo voz, continuem falando, continuem participando de lives, de comentários. Isso é agregador. Eu creio que essa visão, essa revolução da inteligência artificial faz parte do cotidiano, como falamos no início, e a gente precisa da participação das pessoas, que é isso que nós vamos adequar o que é melhor, o que é ponto limitante e a gente precisa melhorar. Então, é muito importante. Sempre participem, continuem. Parabéns pelo trabalho de vocês. Estou tendo a oportunidade de conhecê-los aqui através do Felipe e mantenho essa linha de raciocínio. Sensacional. Felipão, para a gente dar continuidade nesse passo aqui, vamos falar então dos nichos. Eu quero dar um feedback aí, eu quero que você conte a sua história, porque eu sei muito que houve uma mudança, né, na sua carreira, no seu aspecto profissional, e isso tem muito a ver com essa mudança de cenário aqui também. Tá? Só falando um pouco dos nichos, eu percebi muito que, principalmente o empreendedor, encontrou o seu caminho. Muitas vezes ele tinha 10 serviços, prestava muito bem os serviços, mas sempre sem um foco. À medida que ele se tornou obrigado a ficar no isolamento social, ele passou a cuidar com mais foco e detalhe o trabalho, e à medida que isso aconteceu, ele também encontrou um nicho e passou a ter mais resultados. Porque aí ele tem, às vezes, 2, 3, 5 serviços no máximo, ou produtos, se for o caso, porém ele já tem um público direcionado, sabe como trabalhar aquilo e investir de uma maneira melhor. Então, isso eu acho que é um aspecto muito positivo. E para passar a bola para você, deixa eu ver a pergunta aqui que o pessoal da Peças Personalizadas citou. Não, é só um detalhe aqui de propaganda. Legal. E, bom, vai lá, Felipão, manda ver, essa parte. E conta essa história. Cara, eu já eu tinha um inconformismo produtivo e começou um inconformismo de cabeça dura, mas foi virando um inconformismo produtivo, porque muitas vezes eu tinha ideias, tinha habilidades e coisas a serem feitas, mas eu não estava em posição de fazer aquilo. Então eu estava sempre tentando trazer. Eu sempre fui um cara de trabalhei com CLT, sempre trabalhei como empresas. E sempre via minhas ideias, assim, eu tinha muitas ideias, mas eu via essas ideias não sendo aproveitadas e aquilo ia sempre me frustrando. Só que eu tenho uma relação que é familiar, que é uma relação. Meu pai, graças a Deus, é um cara bem sucedido hoje, não é um cara rico, mas é um cara que tem algumas posses, tem um bem-estar, conquistou alguma coisa